Oi, eu sou Matheus Ferreira do Geek Publicitário e seja muito bem-vindo a mais um Geek Publicitário em mãos. No vídeo de hoje eu vou falar de um produto que não está exatamente nas minhas mãos, mas está aqui na minha mesa e vocês ultimamente até me perguntaram bastante dele, que é esse monitor gamer da AOC, que eles enviaram aqui para mim e eu fiquei testando ele então nesse último mês. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo o que eu achei desse monitor, quais foram os pontos positivos e os pontos negativos para o uso que eu tenho aqui no Geek Publicitário. Então vamos lá, que é depois da nossa vinheta. Solta a vinheta! Então vamos lá, primeiro eu preciso falar para vocês qual que é esse monitor, que a AOC ela tem uma série de monitores gamers. Esse monitor aqui é basicamente o monitor Gamer Hero de 24 polegadas widescreen LED G2460PF. O que significa esses últimos números eu não sei, são código deles lá que eles mudam isso a cada monitor que eles fazem. Pra gente, o que importa mesmo a gente saber é que é o monitor Gamer Hero de 24 polegadas da AOC. Eu já tenho acompanhado a AOC nesse universo gamer aí já faz um bom tempo. Eu lembro que eu comecei a prestar mais atenção nessa linha de monitor deles quando eu vi que o Thiago Leifert usava lá no 01 um monitor AOC e eu pensei, se tá na Globo, que tem dinheiro para fazer muita coisa, então realmente deve ser bom. E aí eu comecei a prestar um pouco mais de atenção então nessa linha gamer da AOC, fui em diversos eventos onde eles estavam presentes, e aí eu já estava em contato com o pessoal da AOC, eles me perguntaram se eu queria testar esse monitor aqui e contar para vocês num vídeo qual era a minha experiência com ele. Eu achei uma ideia super bacana também, porque o meu monitor tinha acabado de dar problema, então eu joguei fora meu outro monitor, que na verdade nem monitor não era, era uma TV que eu usava aqui só para os meus trabalhos aqui no escritório. E então desde que eu recebi esse monitor eu estou testando ele dia a dia e agora acho que eu já tenho uma ideia muito interessante sobre ele para contar aqui para vocês. A primeira coisa que eu queria deixar claro é que assim, eu jogo no meu computador, mas assim de forma muito esporádica, então eu não sou o maior gamer que vocês já viram na vida de vocês, eu não tenho uma rotina de jogo e também não tenho as maiores necessidades que o público que é gamer tem. Apesar disso, eu achei que uma linha gamer trazia as tecnologias que eu precisava para o meu trabalho do dia a dia, que tem muito a ver com processamento de imagens e então acho que, apesar de eu não ser gamer, essa linha da AOC é uma linha que eu sempre me interessei bastante, primeiro pela estética e segundo porque eu acho que tem alguns recursos, alguns cuidados aí que nas outras linhas que são mais de uso doméstico, de uso profissional para empresas, eu não ia encontrar. E aí a gente vai entrar então em alguns aspectos que eu queria abordar aqui, e o primeiro deles, como sempre, é o design. Eu achei o design desse monitor muito bacana, algumas coisas me surpreenderam em relação ao que eu tinha visto já sobre ele no site e ao que eu vi quando o aparelho chegou para mim. A primeira é que mesmo sabendo que ele tem 24 polegadas, eu esperava que ele fosse um pouco menor do que ele realmente é. Quando ele chegou uma caixa enorme aqui, eu fiquei assustado porque eu pensei, não vou ter espaço para colocar isso na minha mesa, tanto que eu já até troquei aqui a minha mesa porque ele não cabia na outra. As bordas deles, elas são mais finas, tem um aspecto meio escovado, e ele tem essa linha vermelha aí na parte de baixo que dá um aspecto bem bacana para ele. Ele não é todo cheio de enfeite, cheio de luzes para lá e para cá, mas ele não passa a sensação de monitor porcaria. Porque normalmente, eu não sei o que acontece, as empresas que desenvolvem produtos para gamers, elas têm mania de fazer umas coisas horrorosas. E esse monitor não é horroroso, e isso já começa muito bem por aí, porque ele é sóbrio. Se você simplesmente olha para ele, você não fala que ele tem aquelas características de gamers, que é umas coisas tipo cheio de ponta, cheio de luz saindo para lá e para cá. Ele não tem essa característica que eu particularmente não gosto tanto dessas coisas gamers, que é luz para lá e para cá e um aspecto que parece que veio de outro planeta. Outra coisa que ele já vem com um organizador de fios, então assim que eu montei ele eu já deixei os fios todos organizados. Além disso, tem outro fator interessante, é que ele vem com alto-falante embutido. Normalmente eu não me lembro de ter visto um monitor com alto-falante, a não ser a minha televisão que eu usava aqui como monitor, mas no caso era uma televisão, né? Esse alto-falante não é o melhor alto-falante que eu já testei na minha vida. Aliás, a qualidade desse alto-falante deixou bastante a desejar para mim. No entanto, como eu considerei esse alto-falante algo a mais, não me incomodou o fato dele não ter uma qualidade muito boa. Eu andei pesquisando na internet, muitas pessoas também reclamaram da qualidade desse alto-falante, então acho que não é uma coisa que pegou só pra mim, mas também as pessoas não gostaram.
De qualquer forma, eu iria usar ele aqui junto com a minha caixinha que eu tenho do lado do computador, não iria utilizar o falante dele de qualquer maneira, então para mim isso não foi nenhum incômodo. Porém, se você está comprando pensando em ter um monitor com alto-falante, eu acho que a experiência não vai ser tão boa quanto você imagina, então fica aí o nosso alerta. Para isso ele tem alguns outros recursos que são bastante específicos para o público gamer, que eu achei interessante, senti alguma diferença, mas de novo, não é esse o uso que eu quero fazer desse monitor. O uso que eu quero fazer desse monitor é um monitor que me atenda no dia a dia para produção de vídeo, para visualização de foto, edição de imagens e tudo mais. Eu quero um monitor que aguente qualquer coisa. Então foi nesse aspecto que eu avaliei. Só que se você é um gamer e quer um monitor para os seus jogos, vale eu ressaltar para você então que ele tem algumas configurações muito interessantes que são, por exemplo, a resposta de 1 milissegundo do que está acontecendo ali no computador. Ou seja, para quem precisa de rapidez nos jogos, esse monitor com certeza vai entregar um tempo de resposta bem rápido para você. A taxa de atualização dele é bem alta, com 144 Hz. Ele tem uma tecnologia que eles chamaram de Flicker Free, que eu não entendi muito bem, mas a ideia é de que a tela não fique muito cintilante para pessoas que passam muito tempo na frente do computador. Eu não senti muita diferença em relação a isso, mas esse recurso Flicker Free, de acordo com a própria OC, é um recurso que vai te ajudar então se você passar muito tempo olhando para o computador. Um outro recurso que eles têm para gamers é o recurso FreeSync. Se você tem uma placa da AMD, esse recurso vai ajudar a sua placa de vídeo se entender melhor com esse monitor da AOC. Eu não utilizo placa de vídeo da AMD, mas ele também se comportou perfeitamente com a placa de vídeo que eu uso. Porém, se você tiver uma placa da AMD que tem o recurso FreeSync, é muito provável de que eles conversem ainda melhor. Alguns recursos que eu achei bastante interessantes, que eu não tinha encontrado no site e portanto eu nem sabia que ia vir com ele, me surpreenderam, que foi, por exemplo, o fato de ter duas portas USB na lateral do dispositivo. Depois eu olhei lá nas fotos e tinha efetivamente duas portas USB na imagem do produto, só que como não estava ali na descrição da página inicial, eu acabei não me atentando a isso e foi uma boa surpresa, porque aqui eu uso um notebook, né, ligado a ele, e meus notebooks, as portas USB deles são hiper concorridas, né? Então ter mais duas portas USB no monitor facilitou pra caramba a minha vida. Uma outra coisa que eu até tinha visto nas imagens que era possível, mas não imaginava que era tão fácil de fazer, era o fato de virar a tela para ela ficar, por exemplo, na posição vertical. Eu não tenho essa necessidade aqui, mas eu conheço muitas pessoas que precisam estar o tempo todo utilizando uma tela na vertical, e com esse monitor para fazer isso é muito, muito, muito fácil. Você empurra a tela com o dedo e ela já vira para a posição que você quer, tanto para levantar a tela quanto para baixar a tela ou para virar a orientação dela. É muito fácil nesse monitor. Eu fiquei bastante impressionado com a facilidade disso, porque eu já tive alguns outros monitores onde é um parto a gente mexer para ajustar qualquer coisa, e isso eu não tenho absolutamente nada para reclamar desse monitor. Com isso a gente chega na parte mais importante desse vídeo, que são os pontos positivos e os pontos negativos do monitor Hero de 24 polegadas da AOC. Vamos falar primeiro dos pontos negativos. Teve basicamente duas coisas que eu achei como pontos efetivamente negativos desse monitor da AOC. O primeiro deles é a qualidade do alto-falante. Como eu falei para vocês, ele é realmente algo a mais. Normalmente a gente não vê alto-falante em monitores, e só que esse tem, e ele não é tão bom assim. Eu acho que se vai pôr um alto-falante, ele teria que ser um alto-falante melhor do que esse que eles colocaram, mas já que não era tão bom assim, talvez fosse melhor não colocar um alto-falante, repassar isso no custo do produto, né, no ponto de venda. Ele deve quebrar um galho aí para quando você, sei lá, não tem uma caixa de som, não tem um fone de ouvido, mas de maneira geral eu não gostei da qualidade desse som. Outro ponto negativo foi a configuração. E aí a gente entra num negócio bastante complexo, que é assim, para mim as coisas precisam ter uma configuração um pouco mais fáceis, porque eu até gosto de ficar mexendo nas configurações, mas a maioria do público vai simplesmente ligar esse monitor e usar ele basicamente do jeito que ele veio. O jeito que ele veio não me agradou, a tela estava extremamente clara, o preto não tinha nenhuma profundidade, então parecia que eu estava vendo uma tela toda lavada. De início eu até assustei, que eu pensei que a qualidade da tela estava ruim, mas não, era uma questão de configuração. Assim que eu mexi nas configurações eu consegui resolver esse problema, só que aí eu ganhei um outro problema, porque as configurações eram bem complexas, então você tinha que ir entrando
em alguns menus que não eram tão claros com o que ia acontecer ali na tela. E também a gente tem acho que 4 botões para gerenciar todo o menu. A gente não tem um controle como se fosse uma televisão, a gente tem que ficar ali em 4 botões do menu. Foi um processo muito difícil de fazer essa configuração. Eu gastei aí acho que uns 20, 30 minutos só para conseguir fazer essa configuração então da tela para ela ficar de um jeito que eu achava que seria o ideal e não o jeito padrão que veio para mim, que era uma tela bem mais lavada. Aí assim que eu consegui fazer essas configurações, a tela ficou excelente. Aí eu fiquei bastante feliz porque eu já estava desesperado achando que era um problema da própria qualidade da tela mesmo, mas na verdade era uma questão de configuração. Quantas pessoas vão se dispor a fazer essa configuração quando receberem o monitor? Eu não sei, eu imagino que bem poucas, até mesmo porque quem se dispõe a fazer isso vai encontrar bastante dificuldade para entender ali aquele menu dele, então eu acho que esse é um segundo ponto negativo. Mas tirando isso, eu não consegui ver mais nada de grave assim nesse monitor. O primeiro ponto positivo para mim foi essa tela de 24 polegadas, né, que eu acho que é o tamanho ideal para assistir vídeos, é muito bacana, considerando que normalmente o monitor a gente está bem próximo dele. Para mim esse tamanho de 24 polegadas é super suficiente, porque a gente está com uma resolução aqui Full HD, então não é um tamanho que eu consigo ver cada um dos pixels, mas também acho que se fosse maior que isso já começaria a não ser tão interessante essa resolução. Outro ponto positivo são as otimizações que ele tem para o público gamer. Então tem aí a taxa de resposta de 1 milissegundo, a taxa de atualização de 144 Hz, tem o recurso Flicker Free, tem o recurso FreeSync que funciona com as placas AMD. Ele tem suporte à entrada DisplayPort, que é uma entrada de baixa tensão, que é uma entrada bastante utilizada aí por gamers, mas como o meu notebook não tem essa saída DisplayPort, eu estou usando HDMI mesmo, já vem até com o cabo para essa entrada, então se o seu computador tem essa saída DisplayPort, você vai conseguir utilizar ele aqui no seu AOC Hero. O design é um ponto super positivo, para mim esse foi um dos principais fatores de eu ter escolhido esse monitor. Por quê? Porque ele está ali no limite entre o sóbrio e algo efetivamente bonito. Ele não tem aquele visual maluco, completamente enlouquecido que as empresas gostam de colocar em produtos gamers, mas também não te traz aquele aspecto de algo barato. Ele tem um aspecto mais premium, porém sem nenhuma frescura, e para mim isso é um excelente ponto positivo. As duas entradas USB são outro ponto positivo, e o alto-falante ele entrou como ponto negativo, mas também entra como ponto positivo. Isso porque ele dá a possibilidade de você escutar se você não tiver um fone de ouvido, se você não tiver uma caixinha, se você não tiver com um notebook que tem saída de alto-falante, então ele entra aí também aqui para o nosso ponto positivo. Bom pessoal, esse foi a nossa análise aqui do monitor Hero de 24 polegadas da AOC. Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir pra gente aí embaixo, se inscreve no nosso canal que você vai ajudar a gente pra caramba. Se você não gostou ou tem qualquer feedback pra deixar, você pode fazer isso a qualquer momento nos comentários aí embaixo ou mandar pra gente nas nossas redes sociais. O nosso site você já conhece, é o geekpublicitario.com.br. Todos os dias nós temos diversos posts falando sobre tudo que acontece de melhor no mercado da publicidade, da criatividade e da inovação. E aos finais de semana sai o nosso Geek Publicitário em Vídeo, que é esse que você está assistindo. Por hoje é só, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da minha análise. Um abraço e até a próxima. Falou!